Café na praça. Sim, não, eu estava a Eh, associar, é assim, junto já à questão dos caminhos, dos Pois era isso caminhos. que eu te ia dizer, porque tu no fundo já ligaste o caminho, que é, tu foste fazer o caminho, porquê? Café na praça com Luís Franco. Olá, sejam bem-vindos ao Café na Praça. Hoje comigo tenho o Luís Franco. Ele trabalha na Conservatório do Registro de Barcelos, acho que é assim que se diz. Luís, obrigado por teres aceitado o convite para este Café na Praça. Não foi por trabalhares na Conservatório de Barcelos que quis falar contigo, mas também vamos falar um bocadinho sobre isso. E pergunto-te o que pergunta toda a gente que toma comigo este Café na Praça, que é, em pequenino, o que é que gostarias de ser quando fosses grande? Opa, olha, é assim, quem olhar para o cenário que está atrás de mim irá ver que eu nasci mesmo num café. Sou filho de merceeiro e de carpinteiro e durante a infância nunca tive a ideia de andar a brincar aos médicos, aos bombeiros ou aos polícias. É tal coisa de ir crescendo e deixar a dúvida sempre ao futuro, de que lá para a frente logo se vê o que é que vamos ser ou o que é que não vamos ser. Até que há uma coisa, nem sempre a profissão nos define. Há pessoas que conseguem atingir isso, dizerem agora quero ser tal profissional e a pessoa identificar-se, quer seja com a profissão ou então quer seja com a vocação. No meu caso, como eu estava a brincar a propósito de ter crescido atrás de um balcão, para a minha carreira profissional foi extremamente bom a capacidade de lidar com clientes num café, que pronto, que o meu serviço nos registros e notariado acabou por ser excelente pela facilidade que eu ganhei em lidar com os utentes e pronto, até o momento ainda não tive nenhuma reclamação, nem nunca tive problemas com o público. É, Deve haver fases no ano em que está mais cheio do que a final de uma Liga dos Campeões o café, não? sim, o caso dos registros, as alturas de férias, as alturas de férias escolares e da restante população gera muito volume de serviço, porque é quando há os contentamentos, porque as pessoas demoram muito tempo a serem atendidas, coincide com as férias dos funcionários pronto, é a altura de tensões que pronto, vamos tentando resolver da melhor forma possível, até que no caso do registro civil é um tipo de registro, um tipo de serviço público que todas as pessoas têm que utilizar inevitavelmente portanto, é algo que os funcionários terem a capacidade de lidar com a pressão e muitas vezes até com o próprio descontamento das pessoas é, é algo extremamente bom, que é uma coisa que eu costumo dizer aos meus colegas, que quando um utente explode, quem está do outro lado do balcão não pode explodir tão bem, porque senão gera um problema duplicado. Pronto, embora já não trabalhe, eu já não estou a trabalhar no balcão há uma dúzia de anos, já estou em serviço de retaguarda, a trabalhar com a instrução de processos. Não quer dizer que muitas vezes não tenha que lidar com utentes que são já os problemas que ficaram, os problemas que costumo dizer que são os problemas agravados, que é quando alguma pessoa chega ao serviço, precisa de um determinado ato, e ao balcão começam a dizer que não seja possível, e a pessoa, pronto, vai insistindo ou vai tentando, pede-nos para ver se há maneira de ser resolvido, e muitas vezes alguns processos desses passam para a nossa parte para ver se é possível ou não conseguir-se satisfazer o pedido do público. Bom, neste tipo de serviços falo na questão dos processos de nacionalidade, que é algo que Portugal está numa fase em que estamos a receber muitos imigrantes e um país de imigração tem também tem que receber também pessoas de vários pontos do mundo que nos procuram, e o caso dos nossos serviços é um apoio importante para que aquelas pessoas que estejam em condições e que desejam ter a nacionalidade portuguesa, nós conseguimos dar resposta, porque acaba por ser um nível importante de integração das pessoas, e que nós no nosso serviço, pronto, quando às vezes se critica de que tínhamos uma lei de nacionalidade muito abrangente e que sejamos a atribuir a nacionalidade
entrada portuguesa de forma muito simples. Eu nunca costumo dizer isso, que é assim, que temos área e temos condições para recebermos muitas mais pessoas, e a questão de se ser português de nascimento, de solo, ou de ser português por ter estado cá há vários anos, ou por ter casado com um cidadão ou com uma cidade portuguesa, é assim, acabamos de ser todos portugueses de forma igual. E pronto, é uma parte extremamente importante. Depois, quando se fala das notícias, com o Roman Abramovich veio a ter nacionalidade portuguesa, é assim, é algo extremamente complexo, que é difícil para as pessoas conseguirem perceber. E quando se fala na questão do dinheiro, é porque ele é rico, ele conseguiu comprar documentos, conseguiu, assim, ele muito provavelmente era um judeu, um descendente dos judeus sefaritas, e tinha direito a ter a nacionalidade portuguesa, como muitos mais descendentes dos judeus sefaritas estão a fazê-lo. A questão é que ele é um nome sonante, e é como eu costumo dizer, que fala-se muito de Abramovich, porque é uma pessoa muito rica e porque é russo. Isto coincide tudo, é assim, não é nada por acaso, não é? Porque a própria guerra da Rússia com a Ucrânia veio também acabar por mexer com mais cadáveres, como se costuma dizer. E pronto, do serviço assim, eu posso começar a falar de trabalho mais tempo e sobre mais assuntos, mas quando vamos por ela, temos o café passado e só para falar do registro civil e da questão Sim, tu desenvolveste também o facto de teres crescido num café, também desenvolveste essa forte capacidade que tens de falar muito, não é? No meu serviço, assim, nós já há 2 anos atrás tínhamos duas conservadoras. No final de 2019 aposentou-se por 66 anos de idade, e a segunda conservadora ficou gravemente doente e teve que se ausentar do serviço, e já está ausente do serviço há mais de ano e meio. E no meio da confusão, eu fui oficial designado como substituto legal das conservadoras, e uma das incumbências que tive dessa fase foi a celebração de casamentos. Eu há 10 anos atrás não me passaria para a cabeça ter que andar aí durante fins de semana a passar por quintas, por de todo o Conselho de Barcelos, a celebrar casamentos, e foi aí que eu vi que o ter sido criado em ambiente de café e fazer parte do Auto Flip já há muitos anos, ajudou-me a estar à frente dos noivos e dos convidados, e ter à vontade para desenrolar todo o ato, que é extremamente importante para as pessoas que requisitaram o serviço, e que eu fui o oficial, o representante da República Portuguesa responsável. Como é que foi o primeiro casamento? O primeiro... Os casamentos são celebrados na conservatória durante a semana, durante o dia, que acabam por ser bastante informais e bastante rápidos. São cerimónias de 10, 15 minutos. Quando os casamentos são celebrados fora, é que são mais complexos. Geralmente ou são quintas ou são restaurantes, têm muitos convidados, e depois existem as nuances que cada ato consegue ter, que são as músicas de entrada, depois as músicas do meio, depois as leituras que querem fazer. Depois no final há pessoas que também gostam de fazer pequenos atos, pequenas cerimónias simbólicas das areias, do vinho do Porto. A celebração de casamentos pode já ter vários atos juntos com a parte formal. E portanto a primeira celebração de casamento que tive fora da conservatória foi um bocado engraçado. Foi numa sexta-feira fora do meio-dia, num relevado muito grande, em que eu cheguei ao local, pronto, levava mais ou menos o guião preparado, e disseram-me que já há DJ, mas vai haver um saxofonista a tocar durante a cerimónia. E eu fui com a pessoa: então você começa músicas, você não se preocupe, que assim eu vou fazer também a minha leitura, a forma como você vai fazer a celebração, e depois eu irei apresentar o meu repertório aos noivos, aos convidados. Não se preocupe, vai correr bem. E como é o que foi engraçado é que, pronto, geralmente nos casamentos civis há as músicas clássicas da entrada do noivo e da noiva, pode haver dos padrinhos, e esse casamento é engraçado, que eu, cada vez que parava 10 segundos
para ganhar um pouco de ar, ou então para pautar um bocado o discurso, a pessoa dava 2 passos para a frente e começava a tocar 30 segundos de uma música, e quer dizer que aquilo foi, eu falava 5 minutos e a pessoa não, falava 2 ou 3 minutos, ganhava um bocado de ar, a pessoa 2 passos para a frente, tocava a peça, dava 2 passos para trás, e que até o senhor do táxi que me levou ao serviço estava ao fundo, e eu a dizer assim, eu nunca vi um casamento com alguém a querer tocar tanto, que mais um bocado, as pessoas quase que tinham mais música do que palavras durante a cerimónia. Portanto, eu com os nervos de seguir o guião e tentando não me enganar nos nomes das pessoas, ainda tinha isso, que era uma sombra ao lado, que sempre a dar uns passos para a frente e a desfiar o repertório. Infelizmente a pessoa tinha tanto repertório, tocou pai 10 ou 12 músicas em 20 e tal minutos de casamento. Ô, Luís, eu não estava à espera desta. Diz-me uma coisa. Falaste no Alto Floripes e confesso que quando falei contigo também era para falar do Alto Floripes, mas também do Caminho de Santiago. A ver se ainda conseguimos tempo para falar do Caminho de Santiago. O Alto Floripes, eu lembro-me de ti, o meu pai, como tu sabes, também teve muitos anos no Alto. Lembro-me de ti a conversar com o meu irmão mais velho, nas atuações ao domingo. Para quem não me conhece, para quem não sabe, o que é o Alta Floripes, mas tenta ser resumido, porque eu sei que vais te entusiasmar e vais falar bastante. Não, Mas... é extremamente fácil resumir, até que há uma coisa, que há tão poucas peças como o Alto que pronto, consegue-se resumir mesmo de forma muito sucinta em 30 segundos. Portanto, é uma peça de teatro popular, daquele teatro que se foi cristalizando na tradição e que está enquadrado dentro das romarias minhotas. Foi extremamente comum nas romarias de todo o país, em que no século XVIII, XIX, termos nas festividades religiosas, principalmente na Romaria, portanto, no dia do padroeiro da terra, temos um dia festivo em que existiam as bandas de música, existia a procissão, o sermão, e era também encaixada uma peça de teatro popular. O Alto Filipe das Neves foi criado para ser uma peça, para ser representada da tarde, como a maioria do teatro popular minhoto se enquadra nas peças longas de hora e meia, de 2 horas, em que a parte festiva da tarde podia haver a música popular, mas a determinada hora era realizada a peça de teatro. Embora pronto, estejamos já no século XXI, já tínhamos chegado a um ponto em que pronto, apenas o Alto Filipe consegue ser a única peça de teatro popular que continua a estar encaixada na romaria para a qual a peça foi criada, e que, enquanto peça de teatro, faz parte do teatro popular minhoto, que pronto, tem críticas bem definidas, em que existem os cânticos, existe a parte cantada, a parte de prosa, a parte em que existe a récita, que nem é bem canto, nem é bem prosa. Temos também a parte das danças, o acompanhamento musical, a parte do tocador da caixa, que o teu irmão foi o primeiro tocador, em 93, quando entrei, era ele o tocador da caixa do alto, e que, portanto, temos a caixa a acompanhar a parte bélica, a parte das batalhas e das contendas, e temos depois a música filarmónica, que são designadas as músicas como as contradanças, dos cristãos e dos turcos, que vão acompanhando os batalhões ao longo da contenda. Também estão a entrada da princesa, que desequilibra o confronto guerreiro, a favorita que entra tão bem ao som da contradança dos turcos, e que acaba depois, no final, quando temos uma dança coletiva, também por termos o acompanhamento musical. É algo que quem já viu o Alto, quem pertence aqui a estas freguesias do Vale de Neiva, tem este teatro popular, tem, portanto, um conceito de teatro popular, algo que assim, isto é característico, que é nosso, mas que se nós já andámos mais 50 ou 100 km,
se vai perdendo a questão do acompanhamento filarmónico, é muito forte aqui no Val do Neiva, porque já temos duas bandas de música extremamente consolidadas, em que uma delas já tem quase 160 anos de antiguidade, em que a música filarmónica ser enquadrada no teatro popular tem a ver com a evolução da cultura popular. Como é que justificas que esse auto se permaneça? Ou seja, o que é que torna tão especial o Alta Floripes que tenha continuado ao longo dos anos? Porque tu disseste que o Teatro Popular fazia parte das festas e das romarias, mas entretanto só este é que continua de forma ininterrupta ao longo de muitos, muitos anos. Há um facto que no século XX o Alto das Neves foi o mais estudado, o mais divulgado, essa parte foi importante. Portanto, há registros de mais altos e bailes e peças que tinham outras designações, mas que se enquadravam no Teatro Popular, a mim, outro característico, em que há registros com 100, 150 anos, portanto, várias paróquias ou várias freguesias foram tendo peças de teatro. Aqui nas Neves houve uma coisa a fazer um bocado de diferença, que foi a peça ser representada todos os anos. Temos um registro de 1859, num almanaque de lembranças do brasileiro, em que um dos pormenores que está lá escrito é que faz todos os anos. Assim, essa parte de uma peça de teatro conseguir-se realizar todos os anos faz com que ganhe força local. Assim, o teatro popular é extremamente difícil de recuperar ou então de se construir. E nós se olharmos, por exemplo, aqui para o nosso meio, assim, eu falo do Minho inteiro, não há referência de uma peça de teatro popular que tenha sido criada há 20, mas há 50 anos querem. Portanto, o teatro popular já terá a estrutura que foi sendo adotada pelo povo, já é algo que tem 150, assim, temos registros com 150 anos, assim, o Alta Floripes há 150 anos atrás não podia ser muito diferente do que era agora. E nós podemos olhar para o restante do teatro parque, fomos tendo conhecimento e não temos peças novas, assim, vamos tendo peças que possam até ter a mesma antiguidade, serem até mais antigas que o Alta Floripes, e falo do segundo Alta Floripes de Palme, ao drama dos 12 Pares de França, falo do Alto Santo António de Portela Suzá, que não há dúvidas de que são peças antigas, porque há manuscritos a comprovarem que, de facto, essas peças também no início do século XX eram feitas, só que como foram criadas e foram apresentadas em paróquias mais pequenas, isso já é um problema tanto de Palma como Portela Suzá tem, o teatro popular é extremamente caro, assim, uma peça de teatro popular que tem as características aqui de Valdeneiva, só contratasse uma banda de música para meio-dia, estamos a falar de um valor financeiro significativo. Depois ainda temos que ter mais o palco e mais o som e mais as roupas, e a manutenção das roupas, a aquisição de roupas, o aluguer de roupas e restantes adereços. Portanto, por valores atuais, assim, uma peça como o Alta Floripes ou como o Alto Santo António, para serem necessários 5 ou 6 mil euros, é fácil a peça custar esse valor. Atualmente, assim, 5 ou 6 mil euros é uma fortuna. É assim, e estamos a falar para um número numa romaria de 1h30 ou 2 horas. É assim, eu compreendo que para os festeiros é muito mais prático contratarem, eu não vou estar a especificar que tipo de música ou que tipo de animadores que possam ir para as romarias, mas é muito mais fácil, com muito menos dinheiro, contratar-se um número, contratar-se um espetáculo e encaixá-lo na festa, em que fica mais barato e dá menos trabalho na organização. O caso das NES, para as pessoas que não sabem, a Romaria é organizada por pessoas das três paróquias de Barroselas, Mojães e Vila de Puim, portanto são muitas pessoas a contribuir, são muitas pessoas também a trabalhar para que a festa se faça. É uma festa que tem um orçamento alto, em que o custo que tem uma peça de teatro está mais diluído
do que do que numa festa que tenha só 1 ou 2 dias de duração e em que a peça de teatro popular não possa custar metade do orçamento da Romaria. E, portanto, nas Neves, o facto de ser uma Romaria maior do que as outras organizadas apenas por uma paróquia, o facto de ser uma festa com mais dias e ser mais grandiosa, teve condições para ter uma peça de teatro popular. Isto é como tudo, se as pessoas, se houver um bem comum que as pessoas atribuam um valor significativo, é normal que elas contribuam e depois assim, aqui no caso do teatro popular, não podemos falar em dinheiro, porque assim, o dinheiro é uma coisa que acaba por ser secundária. É assim, o que faz muita falta para o teatro popular é existirem pessoas que o queiram praticar e que se queiram expor publicamente no dia em cima do e tem que haver uma estrutura muito grande em torno da peça para que o público também compareça, porque assim, também se não houver público, o teatro sem público também não tem razão de ser. É um acontecimento que quantos mais anos for permanecendo, mais importante se vai tornando, até por simples facto de que pronto, foram extinguindo, foram definhando tradições similares pelo país todo, também eu, o Pedro Rego, o Marco Novo, também do que fomos conhecendo também da Espanha e principalmente da Galiza, pronto, já muitas tradições similares desapareceram. Quem é que escreveu o auto? É assim, o Walter Phillips tem base num romance da literatura popular, a história do Imperador Carlos Magno e os 12 Pagens de França, que é tido o romance mais publicado e que foi mais comum em Portugal e no Brasil no século XIX. Eu já, pronto, o levantamento que tenho feito para a monografia, assim, no século XIX, já, assim, estou a falar por alto, mas 20 edições desse livro, 20 edições são capazes de terem existido. E, portanto, E como é que se enquadrou? E como é que se enquadrou então a história do Carlos Magno nas Romarias? No caso, por exemplo, das Neves, como é que uma coisa tem a ver com a outra? O facto da Senhora das Neves, que é de Itália até, e enquadrar depois uma história relacionada à época medieval, as coisas acabam por não casar muito bem, mas. Mas o século, portanto, assim, esse tipo de romances que foram canções populares, como a história do Imperador Carlos Magno, no século XVIII, e assim, a partir do reinado de Dom João V, que temos a fase da tradução de livros, portanto, Portugal tinha recuperado a independência em 1640, e daí para a frente passou a haver um movimento de nacionalismo em que passámos em Portugal a ter apenas livros em português, porque a literatura que existia em 500 e 600, maioritariamente era em castelhano. Portanto, com a independência e com a afirmação da nacionalidade, a língua portuguesa foi um instrumento extremamente importante, em que no reinado de Dom João V, que foi quando também coincidiu com o ouro do Brasil, foram as décadas em que as impressoras em Portugal mais trabalharam e, portanto, houve muita tradução de obras maioritariamente em castelhano, que foram trazidas para português, e essa história do Imperador Carlos Magno foi encaixada nisso. Mas livros de cavalarias, como esse do Carlos Magno dos Padres de França, foram traduzidos e impressos muitos mais romances do género. E, portanto, a temática das cavalarias é sedutora. Se recuarmos um século atrás, as pessoas, primeiro as pessoas parece que têm uma atração pela guerra, pela violência. É uma crítica que posso fazer ao ser humano, mas às vezes há um bocado isso, e nós temos o caso do Otto Fritz, é quando começa a haver a porrada e os elementos, quanto mais agarridos forem, mais o público gosta da peça. E, portanto, assim, é uma atração antiga o gosto pela guerra. E, portanto, a temática das cavalarias foi muito aproveitada pelo cristianismo. E, portanto, no caso desse romance da história do Imperador Carlos Magno dos Pais da França, é que tem um efeito extremamente evangelizante. Porque é que essa peça é encaixada, como foi encaixada na Romaria Senhora das Neves, assim, já existiu em Espanha, em Portugal e ainda existe em toda a América Latina. Na América Latina, eu acho que foi cerca de 200 tradições que ainda tem para lá o Carlos Magno, os 12 Pais de França, a servirem de inspiração para as batalhas de mouros contra cristãos. Portanto, a questão da luta entre o bem e o mal, ao ser personificada
por um Carlos Magno e por 12 pares de França, e do outro lado estar um Ferrabras, estar um Almirante Balão, ou estarem os turcos, é uma forma mais palpável do povo, das pessoas, conseguirem aprender a distinguir o bem e o mal. E até que nós temos, chega-nos ao século XXII, ao século XXI, e no 22, 23 ainda se vai manter. Temos uma ideia do Ocidente, que é assim, o que é o Ocidente cultural? O Ocidente cultural é uma barreira cultural que foi criada entre uns povos que são assim, que têm língua, ou têm o português, ou têm o castelhano, ou têm o inglês, ou têm o alemão ou o italiano, são 5 ou 6 línguas, e portanto todos os países em que se falam essas línguas são países que estão associados ao Ocidente cultural, em que, para além da língua, tem também o cristianismo. E quando se fala do Ocidente versus tudo o resto, assim, é o cristianismo que vem muito, muito preso a esse conceito de Ocidente cultural. E foi Carlos Magno quem começou a fixar essa ideia do Ocidente cristão. Perdurou até à atualidade. E já por isso que, assim, nas romarias de todos os países que foram o termo colonizado agora é agressivo e é politicamente incorreto se utilizarmos, portanto, todos os povos por onde portugueses, espanhóis e franceses, italianos e mais andaram, levaram um pouco dessas vendas carolíngias e espalharam-nas um pouco por todo o mundo. E é por isso que temos o Carlos Magno aqui nas Neves e temos um Carlos Magno em Príncipe, temos no Brasil, conseguimos ter no México, acho que na Guatemala e no Peru, está lá, e portanto assim, esse Carlos Magno, a maior parte das pessoas não consegue saber na história quem é que ele foi, o que é que ele fez ao certo, até que Carlos Magno nunca viu grandes muçulmanos na vida toda dele, porque ele entre o que é atualmente a França atual e a Alemanha, ele nunca andou muito por longe dos territórios desses países atuais. Sabe-se que veio à Península Ibérica uma vez e que a coisa correu mal e não regressou, terá da Itália uma ou duas vezes, e isto vem então a propósito do caminho francês. O caminho de Santiago francês. O primeiro ponto importante que existe em Espanha, nos Pirineus espanhóis, é Roncesvalles. E Roncesvalles é o sítio que entrou na história como aquele em que o Carlos Magno perdeu os 12 pares de França. O Rodon e o Oliveiros e o Guy de Borgonha e o Richard de Normandia que nós temos aqui nas Neves, pela canção de Rolando, eles terão morrido nessa localidade de Roncesvalles. No entanto, os monges eles conseguiram pegar numa derrota importante de Carlos Magno e conseguiram compor a canção de Rolando, e depois todas as outras canções, porque como a derrota de Roncesvalles serviu de inspiração para uma canção, houve mais episódios de Carlos Magno, também foram associados a outras vitórias importantes dele, e ao longo da Idade Média ficamos com um registro de várias canções de gesta que uma parte delas vieram a acabar em romances já impressos nas máquinas que o Gutenberg inventou. E assim, juntos à questão dos caminhos. Pois era isso que eu te ia dizer, porque tu no fundo já ligaste o caminho, que é, tu foste fazer o caminho, porquê? Foi para ir a essa terra, ou como é que... Porque não é muito normal as pessoas hoje em dia tirarem 30 dias para fazer o caminho de Santiago. Sim, também, assim, a minha tese, o facto que já me tirava férias há 2 anos, acumulei imensas férias, e como não tive férias também não gastei dinheiro, quer dizer, também poupei o dinheiro para isso, e portanto, estava há pouco a falar, portanto, que a monografia do Otto Phillips já está na fase de revisões. O que é que uma monografia sobre o Otto Phillips tem a ver com o caminho de Santiago francês? É assim, tem tudo, porque há dúvidas que eu fui tendo na construção da obra, portanto, quer seja o teatro popular, quer seja qualquer área de conhecimento, nada pode ser estudado sem haver o comportamento do que esteja de volta. É assim, ninguém cria uma peça de teatro que se inspirou
numa tarde, num pôr de sol, ou então num bom nascer de sol, eu vou fazer uma peça de teatro, vai ter que ter isto, isto, isto e isto, o enredo vai ser este que eu escrevi mais, depois vai ter danças, depois aqui para e vamos ter as guerras, depois vamos ter uma princesa, portanto, assim, o teatro popular obedece a estruturas que têm séculos de história. E o caminho francês começa logo a trazer a questão do enredo que temos. Temos aqui um Carlos Magno e uns pais da França que eles nunca andaram por aqui. No entanto, na monografia, no que fui averiguando, até é possível que os territórios do atual Portugal tenham servido de inspiração para a criação do enredo que temos aqui nas Neves. Mas, de qualquer forma, o caminho de Santiago francês é extremamente importante. Temos Roncesvalles, que é o sítio que Carlos Magno, e está na biografia escrita por Ginardo, de facto ele teve lá uma derrota e perdeu um comandante chamado Roland da Bretanha, e depois a criação do herói foi posterior, mas portanto é verídico que se perdeu-se lá um elemento do exército francês com esse nome. E nós temos na Catedral de Compostela, temos um códex extremamente antigo, com cerca de 800 anos, que temos também uma canção de Rolando ligeiramente diferente. Pronto, o Códice Cavistinos tem o guia, tem os hinos e tem os cânticos de louvor a Santiago, mas tem também uma parte do Códice que foi transcrita uma parte da canção de Rolando. Portanto, conseguimos ter também Carlos Magno e os 12 Passos de França, também estão em Compostela, num manuscrito do século XII. Portanto, nós conseguimos ter já um percurso ao longo da parte norte da antiga Espanha, que são territórios que atualmente correspondem à Espanha, mas se formos analisar o processo da reconquista cristã, sabemos que os poucos territórios que os muçulmanos não conseguiram atingir são precisamente estes territórios do norte, e o caminho foi construído para as peregrinações, em que eu, durante a peregrinação, ia brincando às vezes com alguns peregrinos, a propósito que estávamos a andar e falar, pessoas de outras nacionalidades, este caminho, e como é assim, fazer caminhos, ninguém faz caminho, porque assim, o caminho já está feito há uns séculos por outros. E depois, quando me falar no caminho de Santiago, isto é um caminho de Santiago, mas temos sempre que ter em conta que assim, os romanos, há 2000 anos atrás, construíram uma via que foi designada de Via Láctea por causa de ter o formato da nossa galáxia, e que o objetivo deles era chegar aqui ao nosso noroeste para virem conseguir buscar minérios, e que pelo menos ouro e cobre foi descoberto. E portanto, assim, o primeiro objetivo do caminho que os peregrinos já não a concorrer foi feito pelos romanos para virem extrair minerais, né? Portanto, foram eles os primeiros a construírem acessibilidades, as pontes e os caminhos que eles construíram, assim, depois de ir para a frente foi sendo evolução. E, portanto, este caminho já é milenar, e foram sendo construídas cidades e povoações em que o fenómeno das peregrinações na Península Ibérica foram criando uma estrutura, e podemos dizer que os albergues e os hostels, as estruturas de acomodação atuais que sejam recentes, que sejam um conceito com 50 anos, depois da recriação do caminho pelo padre Elias do Sobreiro, mas no entanto as igrejas e as capelas que foram sendo utilizadas ao longo dos séculos como locais para abrigar os peregrinos, também existem, que é algo que eu cheguei a comentar com outros peregrinos, em que eu dizia que nunca tinha visto, como no caminho francês, nunca tinha visto paróquias com tão poucas casas e, no entanto, com igrejas tão grandes, que é algo geralmente, o tamanho das igrejas e o tamanho dos cemitérios costuma ser sempre proporcional à comunidade em que esses edifícios pertencem. O centro
não no centro de Espanha, mas no centro do caminho francês, existe essa curiosidade de povoações com 20, 30 pessoas, que talvez tenham neste momento para 20 ou 30 casas funcionais, no entanto, conseguem ter igrejas que aquilo em metros quadrados consegue ter mais área coberta à igreja do que as habitações todas que estão à volta. Mas talvez tenha sido a relevância que essas povoações tiveram no passado para os peregrinos, porque os peregrinos, o movimento que eles foram já ao longo de séculos, e temos o caso da Isabel de Aragão, a rainha que se casou com o nosso rei Dom Dinis, que foi uma pessoa que cultivou imenso o culto a Santiago. Temos registros, pelo menos, de 2 caminhos, de 2 peregrinações que ela tenha feito do caminho português. E o que é que isso tem? Caminhos de Santiago, que tem a ver com um Alto da Flores. Eu, nas pesquisas que vim a fazer, as peças de teatro popular que eram representadas no século XIX e XX no Minho, quase todas elas têm de comum um caminho de Santiago histórico. Temos aqui estas freguesias do Val de Neiva, que temos a referência, portanto, à passagem da rainha Isabel de Aragão. Os caminhos de Santiago não trazem só peregrinos, trazem também cultura, porque onde passem pessoas, a cultura acompanha-as. Portanto, nós aqui nas Neves temos uma peça de teatro popular. Primeiro, é uma peça única, portanto é uma peça que tem o enredo, sequencial, e está estruturada, faz parte do teatro guerreiro, mas tem as danças, tem os cânticos, depois tem o intercalar a declamação com cântico. Isso é uma estrutura que faz parte do tipo de teatro daqui, portanto tudo isto foi chegando aqui às Neves, como chegou a outras localidades. E, portanto, se este meio pertencesse a um sítio isolado, nós não conseguiríamos, nunca teríamos, nem teríamos tido o livro para enredo, não teríamos tido as danças, depois a exposição dos elementos na própria dança. E, portanto, essas influências e esses estilos artísticos, nós temos temos um que é muito mais antigo e que poderá ter sido trazido pelos muçulmanos, em que tu conheces um pouco do alto quando vês aquelas movimentações dos elementos principais que caminham 10 ou 15 metros e que estão a fazer zigue-zagues sempre aos saltinhos. Assim, isso já está documentado como um tipo de dança própria, a dança dos cavalinhos, e temos registros no século XIX das pessoas utilizarem um cavalo que na zona do antigo reino de Aragão andam as pessoas com uns barcos de fazer de conta a simular batalhas navais, mas também tem na paróquia ao lado, tem os cavalinhos de papel ou de pasta, e andam os cristãos de um lado e os turcos ou os mouros do outro, e andam ali a dançar. E portanto aqui nas Neves também conseguimos ter isso. E o que é curioso é que é uma escritora, uma André Cravé da Rocha, que escreve um artigo em 1950 e tal, a dizer que fazia-lhe lembrar o Cheval de Malot, da localidade dela, no Loire, em França. E, portanto, quem é essa André Cabrera da Rocha? É a mulher do Miguel Torga, que veio aqui às Neves no ano que eles vieram cá ver o alto, e ela, sem ver os cavalinhos fingidos, ela depressa associou a dança. Esta dança que está aqui corresponde à minha dança que existe com os cavalos fingidos, e eu estou a imaginá-los, a vê-los com adereços, e portanto, assim, isso não chegou aqui às Neves de que alguém se lembrou, não, assim, tudo existe, portanto, é todo um conjunto de cultura, de várias influências. Eu, como costumo dizer, quando me perguntam se eu sou racista ou sou xenófobo ou se sou, eu costumo dizer assim, eu não consigo ser isso, porque eu sou um pouco de tudo, de todos nós, como seres humanos, somos isso mesmo. Assim, a história vai se construindo por camadas, assim, agora acontecem estes factos e depois acontecem outros, e nós, quando nascemos, já temos um conjunto de factos à nossa volta, que o nosso desenvolvimento acaba por ser um resultado disso mesmo, do que nos rodeia. Portanto, o teatro popular, quando nos chega às mãos, quando nós somos pequenos, quando entramos, quando vamos dançando e quando vamos estudando, temos que olhar para ele como um fenómeno que já tem tantos e tantos séculos de
história que o estudo acaba por ser importante e, portanto, como está a dizer, acaba por estar o que tem a ver com a literatura francesa, o que tem a ver com a história do cristianismo, o caminho francês é uma via extremamente importante para chegar a isso tudo e nós aqui no cantinho, em Portugal ou no oeste peninsular, fomos recebendo também um pouco de tudo que se foi passando no resto da Europa ocidental e até de algo também que se foi passando no Médio Oriente. E Luís, temos que terminar. Isto é tema, é que é tal coisa que há os apontamentos que irão acabar num livro, mas é de facto algo que pronto, que dá para estar a falar horas, e eu durante os 29 dias que andei a percorrer o caminho, fui também pensando e fui também analisando um pouco das informações que eu já tinha em memória de estruturar e que de facto pronto, é algo, e depois também a outra parte, pronto, e isso também digo a qualquer pessoa, quem conseguir ter um mês de vida para ter uma experiência dessas, de estar fora de casa, sem preocupações, sem pensar no dia seguinte, ou no dia seguinte pensar só, muito bem, amanhã, onde é que vou acabar o dia e onde é que irei dormir, pronto, 2 preocupações só, durante o mês é muito bom. É mesmo muito bom. Luís, olha, obrigado por esta conversa, por esta partilha. Claro que eu falo, mas é tal que são temas que de facto dão-me para falar imenso. Agradeço o convite, desejo também que continues a ter uma boa estadia no Dubai e pronto, isto mais dia menos dia tomamos um café mesmo Sim, presencial. Está bem. Deixa-me só terminar o programa. Muito obrigado por ter estado desse lado. Aproveito para fazer-lhe o convite, dia 5 de agosto, no Largo das Neves, para ver o Alto da Floripes. Neste que o Luís esteve-nos a explicar que, apesar de ser 2 horas de representação popular, afinal são muitos anos de partilha e de cultura que podem ser, que representam, no fundo, esse alto. Obrigado por ter estado desse lado. Para a semana, um novo café na praça. Fique desse lado. Obrigado.